Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é gula. Gula é pecado? Glutonaria, segundo as Escrituras. O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? É um tema que nós vamos tratar de uma forma resumida, mas estaremos aqui trazendo algumas passagens bíblicas e alguns comentários. Mas antes que eu comece a falar do assunto, já deixe o seu like, se inscreva no canal se gostar do assunto. Beleza? Estaremos trazendo aí uma próxima oportunidade um pouco mais sobre esse assunto, ok? Vamos lá? Então assim, gula é pecado? O que é glutonaria? Né? Então vamos lá. Gula aparenta ser um pecado que os cristãos, os crentes, gostam de ignorar. Então, é algo que a gente precisa estar atento. Então, as pessoas estão correndo, falando a respeito do fumar e do beber, né? Toca muito nesse assunto, consideram isso como um pecado. Meu Deus, tomar vinho, fumar cigarro, usar droga, se prostituir. Então os crentes eles ficam assim apavorados. Mas ignoram o comer. O crente não bebe, o crente não fuma, mas o que come é uma coisa louca, tá? Então assim, come que parece que vão explodir. Sentam para comer, parece que a comida vai acabar ali, se não comer, acaba logo. Tem que comer tudo, tudo de uma vez só. Então o problema não é comer muito, o problema é comer com egoísmo. O problema é comer pensando que só ele está ali para comer. Só ele come, ninguém mais. Né? Então se tornou um vício. É algo assim que é muito forte, que é além do normal. É algo compulsivo. É para descontar nas coisas. São as questões das ansiedades, dos momentos da vida. Então, nós precisamos ter esse cuidado. A Bíblia fala em equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio. Lá em Gálatas fala sobre a questão das obras do Espírito, o fruto do Espírito, e as obras da carne, os desejos do ser humano desenfreado, os vícios. Então daqui a pouco eu vou dar um endereço aqui de Gálatas para você, tá bom? Pode começar ali Gálatas 5:19 em diante, você vai entender melhor o que eu estou falando sobre o fruto do Espírito, e um deles está falando sobre equilíbrio, moderação. Então nós precisamos entender isso, tá? Então pecado não é só fumar, beber e etc e tal. Comer demais, exageradamente também, é glutonaria. É pecado. Certo? Vamos lá. Então, diz assim, Provérbios 23, 20 e 21, lá atrás, no Velho Testamento, nos adverte: não estejais entre aqueles que bebem demais, entre aqueles que comem demais, os beberrões, os comelões, porque esses caem na pobreza e na sonolência. Eles gastam todo o seu dinheiro com isso. Estou falando em todos os sentidos. Tá certo? Então, não seja companheiro de tais. Porque isso leva uma libertinagem, isso leva uma servergonhice até. Tá? Então, Provérbios 23:2 diz assim, antes de você colocar uma faca no pescoço, antes uma faca no pescoço, do que estar junto com um glutão. Olha a advertência. Os apetites físicos, essa habilidade desenfreada, precisam ser controladas. Essa relação comida, alimento, se você tem ou se você não tem essa capacidade, deveria começar a ter. Porque se você não tem a capacidade de controlar sobre os hábitos alimentares, ser um glutão, usar de glutonaria, você também não controla a cobiça, a avareza, a raiva. Então somos incapazes até. Aí o restante, meu filho, vai na balada.
Então, assim, devemos ter esse controle, Ó, nós devemos ter habilidade para evitar os excessos. E o controle que se tem pelo fruto do Espírito está em Gálatas 5:22. Comentei um pouquinho antes aí, né? Então, Gálatas 5:22, dá uma lidinha lá, dá uma olhadinha, desfolha a sua Bíblia, que faz tempo que você não lê, faz tempo que você não estuda. Pega essa parte aí, dá uma olhadinha, olha lá. Deus abençoou e encheu a terra com comida, alimentos, coisas nutritivas, coisas que são prazerosas sim, mas isso deve honrar a Deus, deve ser com moderação, não com um apetite descontrolado, uma coisa louca, maluca de ser, tá certo? Então você que come demais de forma descontrolada, e até mesmo, gente, eu queria até falar para vocês o seguinte, que essa é uma questão que quando você usa do alimento para poder estar se satisfazendo, isso mostra que nós não estamos sendo controlados pelo Espírito Santo, mas pelos desejos da carne. Então, esse é apenas um fato. Isso é apenas um fato. Então, olha que interessante, alguns tópicos aqui só para a gente fechar. Servir-se avidamente sempre antes dos outros, pensando que só você pode comer, só você tem fome. Comer escondido, por sentimento de culpa. Medo de dividir com os outros e ficar com menos. Comer para descarregar as suas ansiedades, as suas chateações do dia a dia. Comida, sempre a prioridade, sempre que se reúne é comida, 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 comida. Não tem outra motivação. Então, vamos pensar nisso, vamos nos moderar, vamos ter moderação. E só sendo cheio da presença de Deus e da palavra de Deus é que você vai poder vencer. Então, o que você pode fazer? O que se deve fazer? Não tente preencher esse vazio com comida, tá? Não tente fazer isso. Sempre que buscamos a satisfação plena em Deus, sempre que buscamos em Deus, todas essas coisas que nós estamos falando passam a ser secundárias. Buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os ímpios, as pessoas deste mundo que não têm ainda a Cristo, elas correm atrás disso. Mas o crente, o cristão, deve ser moderado, deve ponderar, deve pensar melhor sobre isso, principalmente agora nessa quarentena, nesse estado delicado de ser, onde vêm as depressões, as preocupações e ansiedades. E as pessoas ficam beliscando, comendo o dia inteiro, noite e dia, dia e noite. Então, vamos nos moderar. Comer demais é um problema sério para a saúde. Vai trazer problema de diabetes, Deus o livre, pressão alta, ficar acima do peso, se decepcionar, depreciar-se. Não é verdade? Então vamos pensar nisso. Infelizmente, isso não é tratado, isso não é ensinado muitas das vezes sobre a questão da gula. Mas você deve pensar melhor sobre isso. Cuidado com esses exageros. Aqui no meu estudo, né? Isso pode trazer doenças de obesidade, cardiovasculares, acabei falando agora, as diabetes. Então, a gula é um pecadão, não é um pecadinho. É sério isso. Parece-me que entre os cristãos, no nosso meio, isso é uma coisa comum. Sabe, não bebe, não fuma, mas come. Então, vamos pensar sobre isso, tá bom? Vamos usar de moderação. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe a sua família e até um próximo vídeo.